Pronto, estamos gravando. Então, nós já fizemos a oração, né, antes de a gente começar a gravar. E nesse estudo de hoje, nós iremos ver exatamente o sermão 3 de Prescott. Eu acredito que as pessoas, né, que puderam estar lendo durante a semana foram grandemente abençoadas com esse capítulo, né, mais uma vez que a gente está estudando. E, de fato, assim, é um capítulo que nos faz refletir muito, né, acerca do grande conflito que a gente vive, de fato, né. E eu queria trazer alguns detalhes, né, desse capítulo para os irmãos. E logo no início do capítulo, eu estou passando aqui para a gente poder ver, eu coloquei, né? Lembrando, quem tiver pelo celular, pode fazer assim, né, na tela, para poder olhar o texto mais de perto, tá bom? Logo no início desse capítulo, na página 53, ele vai exatamente falar sobre o grande conflito que existe, né, entre o bem e o mal. Eu queria trazer essa citação que está logo no início, e aí quem tiver com um lápisinho pode pegar já para anotar na Bíblia, onde Prescott fala o seguinte, ele diz assim, ó, o pecado afetou mais do que apenas essa terra. Portanto, não é apenas esta terra que depende do plano da salvação. Em suas epístolas, Paulo declara, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Logo no início aqui, Prescott vai falar, ele vai nos trazer algo muito interessante. O plano da salvação, ele não estava restrito apenas à terra. Ele envolvia também o santuário celestial, né? Ou o santuário celestial, não, perdão. Os mundos não caídos, né? O santuário celestial também. Mas tanto os seres humanos como os próprios anjos, nós vamos ver aqui, eu vou trazer um texto da Irmã White também, onde fala que os próprios anjos estavam envolvidos nisso. Por isso que o Prescott ele cita aqui, o primeiro texto que ele cita para falar quem é que o grande conflito envolve, ele diz assim, Efésios 1, 9 e 10, que ele diz assim, ó, que Cristo fez convergir nele, né? Deus fez convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E outra passagem que o próprio Prescott usa nesse sermão é Colossenses 1, 19 e 20, que diz assim, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso aqui já chama muita atenção para a gente. Por quê? Então, esse texto, a Bíblia nos mostra que existem coisas a serem reconciliadas não só na terra, mas também aonde? No céu. Então, havia coisas a serem reconciliadas no céu. E como assim? Queridos, olha que coisa fantástica. Eu trouxe aqui um texto da Irmã White, onde ela escreveu, está na revista Sinais dos Tempos, dia 30 de dezembro de 1889. Olha o que ela diz sobre os anjos, né? Ela diz assim, os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles estão seguros, exceto por contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. É mediante a eficácia da cruz que os anjos do céu são guardados da apostasia. Sem a cruz, não estariam mais seguros contra o mal do que estavam os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden, o paraíso da felicidade. Todos que desejarem segurança na terra ou no céu precisam olhar para o Cordeiro de Deus. Olha que coisa fantástica isso. Então, a gente vê que os próprios anjos, o sangue de Jesus Cristo, ele não somente tem eficácia para os seres humanos, mas para os próprios anjos do céu. Né? Por isso que as escrituras falam, e o Prescott já utiliza esse texto no início, porque diz assim, porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele envolve toda a humanidade, mas ele também envolve a terra, ou o céu também, né? E para sempre, se você for ler esse artigo da Irmã White todo, nessa revista, ela fala que os mundos não caídos, né? E o céu e toda a humanidade, todos eles foram envolvidos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é a garantia que nunca mais o pecado voltará a se levantar na história. Então, quando nós vimos essas coisas, né?
a gente pode começar a realmente divisar a amplitude, né, do sacrifício de Jesus, né, que não se resumiu apenas à terra em si, mas a todo o universo criado por Deus, né? Todos os mundos criados por Deus. Agora a questão é, qual foi o início da desordem? Prescott fala isso de uma maneira espetacular aqui nesse capítulo. O que causou a desordem no céu? Olha o que Prescott vai dizer na página 55. Ele diz assim, ó, em primeiro lugar, foi a inveja de Satanás contra Cristo que causou a guerra no céu. Assim, os que se opõem a Cristo demonstrarão a mesma disposição ainda hoje. Referindo-se à experiência dos que haviam sido convertidos e da vida que antes levavam, Paulo declara, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, olha que interessante. O que causou a queda, né? O que começou a trazer desordem para o céu foi uma coisa, a inveja. Por quê? Nós já lemos, né, um texto bem conhecido, o livro de Isaías, capítulo 14, quem quiser abrir, pode abrir também, que lá no livro de Isaías, no capítulo 14, vai nos mostrar o centro da apostasia de Satanás. Porque qual é o centro qual foi o âmago da apostasia dele? Isaías 14, 12 fala, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí vem o verso 13 e mostra o âmago para a gente. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Então, o que ele dizia para ele mesmo? Eu me erguerei. Né? Eu me exaltarei, ou seja, eu vou fazer isso. Então, é aí que a inveja reside nisso. Porque o próprio Prescott vai nos ensinar o que é inveja. Olha só, queridos. Isso é muito importante a gente fazer uma análise, cada um individualmente, se nós temos isso em nosso coração. Olha o que ela fala, o que ele vai explicar de como a inveja nasceu no coração de Lúcifer. Olha só. Prescott vai dizer, a inveja é característica do coração natural, como vemos em Romanos 1, 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Aí Prescott diz, foi a inveja que causou oposição a Cristo quando esteve aqui em carne. E a inveja era simplesmente uma continuação desse mesmo sentimento que causara a contenda no céu. O que é inveja? Aí ele vai dizer para nós. É o desejo que alguém tem de ocupar uma posição mais elevada do que a que ocupa, é possuir um sentimento exagerado de seu valor próprio. O amor jamais pensa dessa maneira, pois o amor não é invejoso. Queridos, olha só que coisa importantíssima. O que é uma pessoa invejosa? Normalmente, quando a gente comenta sobre inveja, a gente pensa assim, né? Ah, não, eu olhei para o outro e quis aquilo que o outro tem. Inveja não é somente isso, porque isso também é cobiça, né? Mas a inveja propriamente dita é exatamente quando você ocupa uma posição, ou seja, você tem um determinado contexto, você tem um determinado lugar, só que você não se sacia com aquilo. E você acha que você merece mais, porque você é melhor, né? E você começa a querer a todo custo obter esse lugar, né? Então, era exatamente o que começou a surgir no coração de Satanás, até então Lúcifer. Por quê? Porque ele já ocupava o cargo mais alto entre os anjos. O Espírito Profecia fala que abaixo de Cristo, em posição de comando, né? Ali estava ele. Um desejado, ela fala isso em 1 Escritos também. Então, assim, não tinha por que ele ter inveja de nada. Não tinha por que ele achar que Deus tinha colocado ele abaixo dos outros. Não, porque Deus, o Espírito Profecia até fala, né? Que Deus, já antevendo tudo isso, ele deu o mais alto cargo para Lúcifer para ele não ter subsídios para essa apostasia, né? Ele já entregou de fato tudo que era necessário, né? Tudo que um ser pudesse desejar, digamos assim, ele entregou a Lúcifer. Então, Lúcifer, ele vivia próximo do trono, mas ainda assim chegou um momento que ele falou assim, olha, eu quero sentar no trono. E aí ele começou a inveja contra Cristo. Por quê? Porque Cristo sentava no trono, junto com o Pai. Porque por isso que eu te falo, porque Cristo não é um ser criado. Ele fala isso no livro. Só que Lúcifer era criado. Mas pelo fato de Cristo estar sempre ali perto dele, ele pensou assim, olha, por que ele participa dos desígnios de Deus e eu não posso participar? Não. Olha quem eu sou. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou o querubim da guarda ungido. Eu ando no meio das pedras afogueadas. Como é que ele não me dá a honra devida? Você percebe o que é inveja? Então, a inveja é exatamente isso. É você pensar de uma forma melhor do que aquilo que você é realmente.
Você percebe como realmente um sentimento é completamente o oposto do outro? Porque enquanto o sentimento de Cristo, né, a Bíblia fala que ele se esvaziou de si, Satanás ele queria exatamente se encher dele. Ele queria, veja que a Bíblia fala assim, ó, eu serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante em quê? Em caráter? Não. Ele queria ser semelhante em poder. Ele queria as glórias, né? Ele queria aquilo que Deus poderia dar a ele. Ele nem queria somente isso, mas ele queria o lugar do próprio Deus. Então, a inveja, queridos, a Bíblia fala que esse mesmo sentimento que nasceu no coração de Lúcifer, nossa velha natureza, a gente tem esse mesmo sentimento, que é o quê? Não, eu não posso ser só isso. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser melhor do que fulano. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser bem visto. E se eu for bom em alguma coisa e não for reconhecido, tá errado. Alguém tem que me reconhecer. Isso é o que, queridos? Inveja. Será que nós temos carregado isso no nosso coração? Inveja. Não, como é que eu... Ó, olha as minhas habilidades. Olha os meus talentos. Não estão observando direito a minha causa. Olha as coisas que eu poderia fazer se tivessem me descoberto. Mas, queridos, as escrituras declaram claramente, Salmo 84:11, o Senhor Deus é sol e escudo, não nega nenhum bem aos que andam em retidão. Se aquilo fosse bom para você, será que Deus não teria lhe dado? Claro! Se sentar no trono para Lúcifer fosse algo bom, Deus não teria feito? Claro, mas isso era impossível. Deus não poderia fazer isso, porque não seria bom. Porque as coisas só estão no seu devido lugar, em sua devida ordem, porque Deus é todo poderoso. Ele não poderia colocar uma criatura ali. Mas Lúcifer não raciocinou dessa forma. Ele não olhou para Deus como sendo um ser de amor. Ele disse assim, não, eu quero fazer isso. Olhe para mim, olha, as coisas estão muito voltadas para ele. Aí ele começou a acusar Deus de ser arbitrário. Parece que eu te falar isso no livro. Ele começou a dizer assim, não, Deus é arbitrário. Simplesmente ele escolhe o que ele quer e acabou. Ele não abre espaço para ninguém. E aí, o que ele fez? Ele começou a simplesmente se rebelar. Não. Aí ele começou o quê? A gerar. O Chico Garcia fala uma coisa que eu achei muito interessante no livro História da Redenção. Ele foi muito sagaz, porque ele estava indignado já com isso, porque ele queria as glórias para ele. Como é que ninguém consegue observar como eu sou bom? Bom, ó, eu sou o anjo que estou logo abaixo aqui do trono. Como é que Deus, nos desígnios dele, não pode me escolher? Sendo que eu sou o mais preparado para isso. Sou o mais poderoso, o mais belo. Pera aí também. Eu tenho que entrar nos conselhos de Deus. Só que o Espírito Profecia fala que Deus reuniu os anjos e falou, olha, somente a ele. Cristo. Cristo poderia participar dos desígnios. E Lúcifer não. E Deus falou, olha, vocês precisam oferecer obediência voluntária. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Olha, vocês têm que acreditar de que tudo que eu faço aqui é por amor a vocês. Não estou fazendo algo arbitrário. Não estou simplesmente escolhendo, não, é isso que eu quero e acabou. Não. Deus, as leis de Deus são sempre de amor para tudo. Mas Lúcifer começou a colocar na cabeça dos anjos que não, que eram leis arbitrárias, que Deus era tirano. Então, ele começou a gerar o sentimento de insatisfação nos outros. E aí ele fez uma coisa muito interessante, queridos, que a Bíblia fala que é uma coisa que Deus abomina. Ele fazia o seguinte, ele chegava para um anjo, e aí ele dizia assim, ó, mais ou menos assim, né? Rapaz, essa lei de Deus é injusta. Deus não está sendo completamente justo com a gente. Por quê? Olha só as coisas que ele faz, né? Ele nem... Você vê, se eu que sou o anjo, que sou o maior, ele não está reconhecendo, você acha que ele vai reconhecer vocês? Se eu que estou abaixo do trono, ele não está me dando a honra devida, você acha que ele vai se importar com a adoração de vocês, sendo que eu, que sou o mais importante ali, perto dele, ali, ele não está nem ligando para mim? Aí ele começou a colocar isso no coração dos anjos, os anjos começaram a raciocinar assim, rapaz, realmente, por que isso? Então, a partir dali, ele já começou a colocar esse sentimento no coração daqueles anjos. Só que quando ele saía, por exemplo, ele estava com um anjo aqui, né? Conseguiu colocar aquilo no coração do anjo, que ele viu que o anjo aceitou o que ele falou, ele chegava para outro anjo e fazia assim, ó. Aquele anjo lá estava falando uma coisa, rapaz, que realmente eu achei interessante. Né? Ele estava comentando sobre o fato de que a lei é injusta. Queridos, olha isso. Olha isso. Ou seja, ele estava dizendo que não foi ele que fez isso. Que já era uma coisa que os anjos faziam. Que os anjos estavam comentando. Rapaz, você ouviu o que fulano falou? Fulano falou que ele estava achando que a lei não estava sendo muito justa, não, porque realmente, eu concordo com ele. Se você... Aí ele começava. Só que Deus estava observando tudo, queridos.
E o que eu acho mais bonito nessa história é que a Ellen White, na citação dela, ela fala assim, ó, Deus suportou longamente a Lúcifer. Longamente. Ou seja, e foi feita ofertas de misericórdia para Lúcifer. Queridos, quando eu li isso, eu não lembro se foi no Grande Conflito, mas eu comecei a raciocinar comigo mesmo, né? Imaginando Cristo chegando até Lúcifer para conversar com ele. Dizendo assim, rapaz, o que você precisa de mais aqui? Tudo que você queria, tudo que um ser pode desejar, eu lhe dei. Você está logo abaixo de mim. Você está mais próximo de mim. O Espírito fala que nenhum outro anjo, nenhum outro ser do universo jamais divisou o amor de Deus como Lúcifer. Você sabe o que é isso? Está próximo do trono de tal forma que nenhum outro ser jamais divisou o amor de Deus. Cristo tinha conversas diretas com ele. Quantas conversas, queridos, Cristo teve com esse ser? Inúmeras! Não tem como a gente saber quantas. Mas imagina só, todas as vezes Jesus chegando para ele, e conversando, e conversando, e conversando, e conversando, e esperando. E aí terminava a conversa, ele ia lá falar com os anjos. E Cristo vendo aquilo tudo. E aí, no final das contas, nós sabemos o que aconteceu. Ele fez guerra no céu. Mas olha só que coisa. Olha só que coisa, queridos. Quando o Prescott vai continuando falando sobre isso, ele vai falar sobre o seguinte agora. Como isso chegou até a Terra. Quando nós vemos Apocalipse capítulo 12, ele nos mostra que ele fez guerra. O Espírito fala que ele decidiu, ele mesmo, Lúcifer, como ele já tinha ganhado muitos adeptos, eu não sei se vocês já viram isso, mas acho que é na página 18 da História da Redenção, se não me falha a memória, ela diz que no início da rebelião, ele estava conseguindo levar quase a metade dos anjos do céu. O que fez com que caísse para um terço, você sabe o que foi? O Espírito fala que os anjos que foram leais, eles foram até os anjos que estavam do lado de Lúcifer e disseram assim, ó, não tem por que você ir para o lado dele. Não tem por que essa rebelião. Porventura, todas as coisas que Deus pediu para nós não foram simples para nosso deleite. Porventura, não estávamos sempre a nos alegrar quando ele pedia nossas coisas. Tudo que ele pede para nós é por amor. E aí os anjos que estavam do lado de Lúcifer voltaram para o lado de Deus por causa desses anjos fiéis. Os anjos fiéis chegaram e disseram assim, rapaz, não faça isso. Não faça isso. E aí os anjos que estavam lá do lado de Lúcifer, uma parte deles voltou para o céu, e voltou, né, para o lado de Cristo, e aí então, que ficou apenas um terço, que já é muita coisa. Né? Ficou um terço do céu que Satanás conseguiu levar. E aí ele disse, iremos testar força contra força. Queridos, isso é interessante, muito interessante de nós pensarmos, porque a Bíblia fala que Satanás é querubim da guarda ungido. Ele não era um ser sem inteligência. Quando ele falou assim, eu vou testar força contra força, será que ele foi cegamente nisso? Ou ele tinha noção do grau de poder espiritual que Deus tinha dado a ele? Ele sabia. O Espírito assim fala que Deus, quando fez Lúcifer, ele fez o máximo possível de semelhança entre Deus e ele. Lúcifer era o ser mais parecido com Deus no universo. Porque de todos os seres criados, Lúcifer era o que era mais próximo de Deus. Deus fez ele, ela fala que ele fez ele. Tanto parecido quanto possível assim. O que Deus era, Deus fez Lúcifer ser. E Lúcifer desejou exatamente o que ele não podia. Que era o trono. E aí essa rebelião, a gente sabe que ele foi expulso. Né? A Bíblia fala que Miguel, que Prescott explica aqui no livro, né? Porque Miguel e Cristo, na verdade é a mesma pessoa, né? Jesus, no Antigo Testamento é chamado de Miguel. E aí, quando Cristo está ali, né, diante do povo, diante dos seus anjos, e começa a peleja, eles vencem, os anjos fiéis vencem, e Satanás é jogado, Lúcifer passa a ser Satanás, e é jogado aqui na Terra. Né? E então Deus começa a levar a cabo o seu propósito que ele estava fazendo com Cristo, que era o que Satanás queria entender. Ele queria saber que propósito é isso, o que é isso. Por isso que quando você vai ler no Novo Testamento, a Bíblia fala assim, ó, o mistério que esteve oculto. Então, Satanás queria saber esse mistério, queridos. Que mistério é esse? Eu quero entrar nesses conselhos. Por que Deus me deixa de fora? A inveja. Eu quero entrar. Olha quem eu sou, não sou qualquer um, não. Senhor, não sou eu. Eu não estou pedindo para entrar
porque por favor não, é porque eu mereço entrar. Olha quem sou eu, olha para mim. Percebe? Já não tinha mais amor no coração dele, porque a Bíblia fala que onde há amor não há inveja. O amor não é invejoso. Então, ele não queria entrar porque ele queria, não, Senhor, porque, por favor, deixa eu entrar. Era a inveja do coração de Lúcifer. Então, ele trouxe toda essa carga para a Terra. E na Terra, queridos, olha que coisa interessante. Isso aqui eu achei fenomenal nesse capítulo. Por quê? Olha só. Ele diz assim, ó. Prescott aqui ele vai citar o domínio que foi dado a Adão, na página 57. Ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí eu peguei aqui de um dicionário, né, de um comentário bíblico, a raiz dessa palavra domínio, né? Porque ele diz assim para Adão, Adão vai ter o domínio. Esse domínio, quer dizer, essa palavra aqui do hebraico, radar. É isso aqui, essa palavra aqui do hebraico. Que significa governar, ter domínio, dominar, submeter. É o verbo. Ou seja, Adão iria ser o governador da terra. Então, Deus criou a terra, Deus era o rei da terra, e Deus queria que Adão governasse. Ou seja, aí Prescott, na explicação dele, ele traz assim, ó, Adão era o representante da terra. Então, Adão era o primeiro-ministro da terra. Então, quando Deus fosse fazer os concílios, aí eu quero abrir com vocês Jó capítulo 1, que é um texto que muitas pessoas têm dúvida exatamente. Eu achei perfeito esse sermão de Prescott, porque ele ensina claramente, né, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida realmente sobre isso, mas que fica fácil agora da gente entender. Por quê? A gente vê aquela reunião que estavam os anjos ali, né? Estavam ali os filhos de Deus, na verdade, e Satanás entrou naquela reunião, né? Por que Satanás entrou? Aí Prescott explica isso nesse capítulo, que eu achei isso fenomenal. Olha só, vamos abrir aqui juntos, né? O livro de Jó. Está lá em Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Aqui a gente vai ver uma primeira reunião. Olha só que interessante, ó. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vamos só dar um detalhe aqui. Quando Deus deu o domínio para Adão, né, a gente já viu o que significa essa palavra, né? Representação, governança, o governo, né? Então, Adão era o governante. Então, Adão era o responsável, digamos assim, né, por dar o relatório sobre a terra, sobre tudo que acontecia, né, tudo isso. Porque nós sabemos que Deus não criou só a terra, Deus criou vários domínios. Existem vários domínios ao redor da criação de Deus. E um desses domínios era a terra. E a terra, como domínio, tinha que ter um representante, alguém digno. E esse dignatário, né, essa pessoa digna, era exatamente Adão. Então, quando Adão foi criado, que Deus deu a ele, né, o poder, o domínio, a glória, quando Deus fizesse a reunião, né, dos representantes, Adão era o representante da terra, então ele tinha que trazer o relatório, falar as coisas, né, tudo direitinho, sobre os seres humanos, sobre a criação, a natureza, como é que estavam as coisas acontecendo, tudo isso. Pronto. Só que o que aconteceu? Quando Satanás enganou Adão, Satanás conseguiu usurpar esse domínio. O domínio passou, ele roubou esse domínio de Adão. Veja que quando ele vai tentar Jesus, Prescott cita isso. Olha que interessante. Veja aí, Lucas capítulo 4. Olha que coisa fenomenal. Lucas capítulo 4. Lucas 4, aqui quando ele vai fazer a tentação com Jesus. Lucas capítulo 4, verso 6. Quando ele vai mostrar os reinos para Jesus. Olha o que o diabo fala para ele. Lucas 4, 6. Diz assim, ó, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Percebeu o que o diabo falou? Olha, o reino daqui do mundo eu posso lhe dar. Por quê? Porque ele me foi entregue. Então, o que Satanás está dizendo? Na verdade, Satanás não falou totalmente a verdade a Jesus. Porque não é que o reino foi entregue a ele. Ele não tinha direito do reino. Ele usurpou o reino. Ele tirou de Adão o reino e ele roubou o reino. Por isso que na Bíblia é chamado de ladrão. Então, ele roubou o reino de Adão. Adão não teve força para poder suportar, né, ali, depois Satanás usurpou isso. Então, perdeu. Adão perdeu a representação do mundo. Então, agora, a partir desse momento,
quem iria ser o dominante, né? O representante da Terra? Lúcifer. E isso que é espantoso no livro de Jó, por quê? Prescott fala sobre isso aqui nesse capítulo. Por que é espantoso? Porque imagine agora todos os mundos direitinho que Deus criou, cada um com seu representante, dando um relatório direitinho, só que o representante da humanidade é o acusador dos irmãos. Agora, olha que coisa terrível. Quando você volta aqui para o livro de Jó, olha que coisa, queridos. Vamos imaginar a cena. Isso aqui realmente, eu nunca tinha imaginado dessa forma, até eu ler esse capítulo desse livro. Olha que cena terrível isso. Imagine agora toda essa assembleia, todo mundo reunido, de todos os mundos que Deus criou. E aí vem, no capítulo 1, né? E aí a Bíblia fala assim, no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha que interessante. Se você for ver 1 Pedro capítulo 5, lá no verso 7 e 8, o que é que Pedro fala para nós? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém que possa tragar. Então Pedro fala que ele anda, ele ronda a terra. E é exatamente isso que Satanás fala aqui que ele estava fazendo. Ele diz, ó, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Por que ele estava rodando a terra? 1 Pedro o quê? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5. Eu citei ele de cabeça aqui, mas a gente pode abrir aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5. Se vocês puderem anotar, isso é muito bom. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, Satanás ele é representado na Bíblia como aquele que percorre a terra. Mas qual a finalidade dele de percorrer a terra? Tragar as pessoas. Que coisa terrível, queridos. O representante da humanidade ali, querendo devorar a própria humanidade. Imagine os outros mundos olhando para tudo isso acontecendo. E aí, quando Deus pergunta de onde vens, aí Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Só que, queridos, aqui não é só Satanás e Deus conversando, é Satanás falando com Deus e todo o universo ouvindo. Todo o universo ouvindo. Aí Deus, diante de todo o universo, Deus pergunta, você viu meu servo Jó? E aí Satanás ali, né? Satanás sabia da integridade de Jó. E o que Satanás fala aqui no verso 7? Olha só, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, olha que interessante. Satanás agora reclamava o poder dele todo na terra. Ela dizia, a terra é minha. Veja que o próprio Cristo, ele realmente, Cristo consente com isso. Ele diz assim, ó, eis aí vem o príncipe deste mundo. Também, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, você vê que a Bíblia chama Satanás de Deus deste século. Porque, de fato, Adão perdeu, Adão entregou para ele o domínio. Adão, ele usurpou de Adão. E Cristo reconhece esse fato. Porém, quando Satanás chega diante de todo o universo para dizer assim, ó, o trono não foi meu, mas a terra é minha. O trono você não quis me dar, mas ó, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Eu estava no meu domínio. E aí todo o universo não caído olhando para aquilo. E aí Satanás falou, aí Deus falou, mas você viu Jó? Aí Satanás fala, claro, ó, a terra é minha, mas você cercou Jó? Você colocou um muro ao redor de Jó? Como é que eu vou chegar até ele? Porque lembra que Satanás anda em derredor? Mas o que Satanás estava dizendo? Mas você colocou um muro ao redor dele? Qualquer um pode lhe servir dessa forma. Por quê, queridos? Porque o Espírito de Profecia fala que Satanás no céu, ele disse, uma das acusações dele perante Deus era de que a lei de Deus era injusta e que não dava para ser guardada. Só que Jó estava refutando pela vida dele o argumento de Satanás. E quando Deus falou, você viu Jó, era porque todo mundo ali conhecia Jó. Os mundos não caídos, né? Nós somos um espetáculo aos anjos. Então, os anjos observavam a vida de Jó também. Então, os anjos sabiam que a vida de Jó estava testificando que Satanás era mentiroso. Mas ele falou assim, peraí, não é bem assim. Ele está assim, mas é por causa disso, ó. O senhor coloca isso, dá isso para ele, dá isso. O que é que Deus faz, então? Deus fala assim, ó, tudo quanto ele tem é teu. Só não toca na vida. Ele aí recebe isso, né? Imagina agora os representantes dos outros mundos, todo mundo olhando.
E aí Satanás fala, tá bom. Aí Satanás volta. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo ficou assim observando, né? Porque a Bíblia fala em 1 Pedro, né, 1:12, que os anjos desejam bem atentar para as coisas que acontecem aqui na Terra. Então, eles estavam todos atentos a isso. Aí Satanás vem. Quando Satanás chega aqui na Terra, o que é que acontece? Ele sai destruindo tudo de Jó. Tudo. Jó, naquele momento ali, ele blasfema? Não. Ele fez o que Satanás queria? Não fez. Então, imagina só a cara, digamos assim, né? A cara de Satanás perante o universo quando aconteceu aquilo. E aí a Bíblia agora vai falar do segundo concílio. Em outro momento, teve outro concílio, que Satanás teve que vir de novo. Agora veja de novo, ó, no capítulo 2 agora. Já a segunda vez, verso... Aqui o Prescott comenta isso também, né? Que esse foi o segundo concílio. Aí diz assim, ó, no verso 3, verso 1, vamos ler no verso 1 de novo. Ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Veja que a Bíblia mais uma vez foca que Satanás veio, ou seja, não era para ele estar ali, mas ele está vindo de novo. Verso 2. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás responde de novo a mesma coisa para o Senhor, ó, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele faz isso todos os dias, querido. Verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás, e aí então, né? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Você já vê que aqui já é outro concílio. Por quê? Porque Satanás, na primeira vez, ele falou, o Senhor cercou ele com tudo isso, tal, 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 tal. Só que dessa segunda vez, Deus fala, tá vendo você? Que ele é íntegro, puro, reto, e que se desvia do mal. E mesmo você me incitando ele contra mim, mesmo você fazendo isso, ele ainda está mantendo a integridade dele. Aí o que, é que Satanás fala para Deus? Olha aí o verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, queridos, olha só. Imagina na presença de todos os representantes dos outros mundos. Satanás dizendo tudo isso. Imagine a tristeza, e nós vamos ver isso, essa tristeza já já aqui na Bíblia. Imagine a tristeza dos outros seres verem isso. Porque qual era o desígnio original de Deus? Que Adão cuidasse da terra, cuidasse dos seus filhos, da sua posteridade, da criação. Então, era para que os seres humanos que viessem fossem representados nesses concílios. Só que em vez de eles serem representados, Satanás vinha acusá-los. Agora imagine todos os outros seres dando relatos, né? Olha, hoje fulano fez isso, tal, né? Nós cuidamos de tal, aquele jardim, não sei o que, tal, coisas boas. Aí vem Satanás aqui, ó. Não tem como realmente, ó. O meu relato aqui, Deus, que eu estou trazendo essa semana é o seguinte, ó. Não há um justo, nenhum sequer. Não tem como guardar a sua lei. Eu falei lá no início que não dava. E até hoje, ó. Estou trazendo um relatório aqui, eu sou verdadeiro. Eu já disse, desde que eu saí de lá, eu falei, ó, não dá para guardar essa lei. Olha aí, ó, vê se tem alguém lá ó, que guarda. Estou dizendo. No meu domínio, ninguém guarda a sua lei. Essa lei é injusta, tem que alterar essa lei aí. Então, o que é que Deus fala? Qual é o argumento de Deus? A vida de um homem. Olha que coisa, louvado seja Deus. O argumento de Deus, que a lei poderia ser guardada, foi a vida de um homem. Deus disse, mas você olhou meu servo Jó? Quando você conta que todo mundo são seus reis, são seus súditos, você está contando Jó? E aí Satanás começa a dizer, não, mas isso aí é por causa disso, disso, disso. E no final das contas, nós sabemos, queridos, que de fato, Jó, a lei de Deus foi reivindicada perante todos os concílios ali. Porque embora Satanás dissesse que não dava, a vida de um homem provou que era possível sim. Pelo poder de Deus. E Satanás ficou perante todo o concílio celestial como? A vida de Jó testificou que Satanás é mentiroso e homicida desde o princípio. Porque ele matou todos os filhos de Jó. Mas ainda assim, Jó permaneceu fiel. Então, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, que, veja, que ele usurpou esse domínio. Mas veja aqui o que é que Jesus vai falar. Vamos passar para Apocalipse. Quero mostrar para vocês uma coisa aqui muito interessante. Eu estava refletindo sobre isso que Prescott trouxe. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Está no finalzinho já, só falta, acho que 2 slides, ou um só. É um só slide.
Olha só, queridos. Aqui está uma palavra que eu fiz questão de trazer ela, né, como está ali no dicionário, no grego, só para a gente dar uma olhada no que significa essa palavra no original. Olha só. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. No verso 1, vai dizer assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vamos parar aqui. O que tinha nesse livro? Toda a história da humanidade. Só que o que acontece? Os documentos, vamos pensar assim, ó, se Deus tem um concílio, queridos, sobre cada mundo, né, é porque certamente o que acontece nesses concílios? É tratado cada mundo em seu na sua perspectiva. Então, por exemplo, tem a terra, tem o fulano, tem Beltrano, tem várias coisas. Mas quando trata-se da terra, Deus tem um desígnio para a terra. Então Deus, enquanto general, né, digamos assim, né, enquanto criador, ele tem um propósito para a terra. Né? Como administrador também, o que é que Deus faz? Ele tem os desígnios dele para a terra e os desígnios dele ele revela para a humanidade. Só que Deus se propôs a os desígnios dele entregar para quem? Para o representante da humanidade. Deus vinha fazer, né, tinha comunhão com Adão diariamente e ele passava para Adão as coisas que ele tinha que fazer. Então, Deus, ele não foi um Deus que criou e falou, agora vai embora. Tá aí, ó, tô deixando você ir para o seu trabalho, você adianta as coisas aí, que eu tenho outras coisas para resolver. Deus fez isso? Jamais. O que Deus fazia? Ele plantou e ele regava. Ele fez a terra e ele vinha diariamente observar. Então, o desígnio dele para a humanidade, ele entregaria a quem? A Adão. Só que olha que coisa interessante, queridos. Quando João olha aqui, o Deus Pai aqui, com o rolo na mão, essa palavrinha é muito importante da gente ver, porque João, quando ele olha assim, ele diz assim, ó, não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem no mar, em lugar nenhum, não tinha alguém, qual é a palavra que ele usa? Digno. Por que digno? Quando você vai para ver essa palavra digno, eu coloquei aqui para a gente ver, ó, é a palavra axios, que significa que tem peso, que é pesado, que tem um peso de outra coisa, de valor semelhante, que vale. Ou seja, quando a gente vê essa palavra, ele está dizendo o seguinte, ó, não tem ninguém que tenha um valor suficiente, não tem ninguém que valha tanto. Não tem ninguém que é digno, ou seja, não tem ninguém que esteja semelhante ali, ó. Não tem ninguém semelhante ao Pai para poder chegar e pegar da mão do Pai. Ou seja, para que pudesse ser um representante verdadeiro de Deus, tem que refletir a imagem do Pai. Não havia isso. Tinha que ser alguém que pudesse estar à frente da humanidade, mas que essa pessoa que estivesse à frente da humanidade, porque aquilo ali era relacionado à Terra, teria que ser alguém que pudesse representar a humanidade, mas tinha que ser digno, tinha que refletir a imagem do Pai. Ou seja, era necessário um ser humano e que refletisse a imagem do Pai. Quando você vai para Colossenses 1,15, o que a Bíblia fala sobre Cristo? Que ele é a imagem do Deus invisível. Cristo, em Hebreus capítulo 1 também, ele é o quê? Ele é o resplendor da glória. Então, quando João olha agora, ele não está vendo ninguém digno. De repente, aí ele começa a chorar. E por que ele começa a chorar? Porque ele entende que aquilo ali, os desígnios da humanidade, né, o futuro da humanidade, a história da humanidade, tinha que chegar para nós, tinha que ser revelado para nós. Nós precisamos saber quando é que vão findar essas coisas. Se você olha para o capítulo 6 de Apocalipse, né, ali traz uma figura ali, uma imagem simbólica de almas clamando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, essas coisas vão durar? A gente não sabe. Deus tinha que entregar isso para nós, queridos. Ele queria fazê-lo, mas para fazer isso, tinha que ter alguém digno. Como é que Deus iria entregar o destino da humanidade para Satanás? Mas olha só a continuação do capítulo. Olha agora, capítulo 5 de Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. No verso 4. Apocalipse capítulo 5. No verso 4. Quando João começa a chorar, olha só, ele diz assim, ó, eu chorava muito
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, olha o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, João aqui agora, qual foi o consolo do céu para João? João, existe um que é digno. Existe um ser humano que foi o argumento de Deus para refutar as acusações de Satanás. E ele, por si só, é digno de tomar o livro. Quem é esse ser humano? Logo depois é mostrado o Cordeiro de Deus. Então, queridos, hoje, diante dos concílios celestiais, em vez do acusador dos irmãos chegar para estar falando do relatório, quem leva o relatório da humanidade? O mesmo que morreu por mim e por você. O mesmo. Então, quando nós estamos sendo representados, se você for olhar na figura do santuário, quando Deus mandava o sumo sacerdote entrar perante ele ali, ele tinha que entrar o quê? Com as 12 pedras no peito. O Espírito de Profecia fala o que significa isso. Ela diz que isso significa que quando o sumo sacerdote entrasse diante do Pai, ele tinha que levar as tribos de Israel no coração. Então, quando Cristo agora comparece nos concílios celestiais, um verdadeiro ser humano, nós comparecemos junto com ele, em nosso favor e não mais contra nós. Por isso que as Escrituras também nos falam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, nos é mostrado aqui, dentro do grande conflito, de fato, que qual o argumento que Deus deseja utilizar para mostrar que a mentira de Satanás, lá no passado, era verdadeiramente mentira. A vida dos seres humanos. A minha vida, queridos, e a sua vida, é que vai ser a prova de quem está certo. Cristo desceu, o Espírito de Profecia fala, para mostrar para todo o universo que o ser humano pode sim viver em obediência à lei de Deus. Satanás disse que era impossível. Então nós temos um de um lado dizendo que é possível e outro de outro lado dizendo que é impossível. Toda vez que nós pecamos, a Bíblia fala que nós crucificamos o Filho de Deus. Ou seja, todas as vezes que a gente peca, a gente diz assim, ó, Satanás está certo. Quando o universo celestial olha para mim e para a sua vida, dependendo de como tem sido a minha vida e a sua, a nossa vida indiretamente fala assim, ó, quem está certo é este. Lembra que os judeus, quando estavam ali para matar Jesus, o que é que eles disseram? Não queremos que este reine sobre nós. Pode ser que eu e você a gente não esteja falando diretamente isso hoje. Mas e as intenções do nosso coração? 1 Coríntios 4, 5 diz que quando Deus vier julgar, ele julgará as intenções e os propósitos do coração. Pode ser que do lado de fora eu seja um exímio cristão. Pode ser que pelo lado de fora eu seja um profundo conhecedor de teologia. Pode ser que, como diz o apóstolo Paulo, eu saiba todos os mistérios e toda a ciência e eu tenho uma fé capaz de transportar montes. Mas eu tenho amor no meu coração? Então, a Bíblia nos mostra que quando houver o julgamento, Cristo vai olhar as intenções do coração. A lei vai discernir isso. Mas, queridos, eu quero finalizar aqui, porque Prescott, no finalzinho, ele diz o seguinte. Ora, se Satanás não hesitou em matar o Filho de Deus, você acha que ele vai hesitar em te matar? Com certeza não. Então, ele está a postos 24 horas por dia para que, se Deus permitisse, por um segundo, ele acabar com você, ele já teria feito isso há muito tempo. Então, o fato de você estar aqui respirando nesse exato momento é graça. Porque se Deus tirar a mão um minuto, ele acaba com tudo. Se nós temos hoje uma família, se nós temos hoje, né, saúde, tudo isso é graça. Então, Prescott diz que no final, né, Deus agora, nos últimos dias, ele também, assim como no tempo de Jó, Satanás peneirou Jó, nos últimos dias, querido, a igreja de Deus vai ser peneirada também. Nós sabemos que sairá uma lei dominical que forçará todas as pessoas a renderem obediência. E a Bíblia diz que todos que não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro, essas pessoas, elas irão para o lago de fogo. Tem um texto que eu mandei essa semana no grupo do WhatsApp, que é uma reunião entre Satanás e os seus demônios.
quando ele fala da experiência do povo remanescente. E ele diz assim, ó, que pelo temor de lhes faltar alimento e vestuário, muitos que hoje estão na fileira dos mandamentos, dos guardadores dos mandamentos, virão para as nossas fileiras. Satanás diz, quando ele der o golpe decisivo, ele sabe que muitos vão passar para o lado de cá. Olha só, queridos. Satanás, quando ele deu o golpe decisivo em Jó, ele não achou nada. Mas quando ele olha para o povo de Deus nos últimos dias, ele diz assim, ó, quando der o mesmo golpe, muitos vão vir para o lado de cá. Então, queridos, o grande conflito não acabou. A experiência que Jó passou, nós iremos passar. A questão é, somos nós hoje íntegros, puros de coração? Será que vencemos a inveja? Será que hoje em nosso coração a gente tem pensado, né? Eu deveria ser mais valorizado. Queridos, olha como Cristo chega para a igreja de Laodiceia. Tu és miserável, pobre, cego e nu. Ainda tem um agravante. Você nem sabe disso. Você nem sabe o que você é de fato. Ou seja, Cristo olha para o nosso coração e diz, você tem um coração invejoso, você acha que você é melhor do que você é, e você acha que merece coisas do que você realmente merece. Não. Tu és miserável, pobre, cego e nu. E eu quero finalizar, queridos, esse estudo, trazendo uma citação de A.T. Jones, de um livro que eu fiquei espantado quando eu li. Ele falando o que é a verdadeira fé. Eu quero finalizar falando sobre isso. Vou pedir que os irmãos abram comigo Mateus capítulo 15, que vai nos mostrar a verdadeira fé nesses últimos dias. Eu fiquei extasiado quando eu li isso no livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Aqui em Mateus capítulo 15. Olha só essa história, que profundidade, queridos. Que profundidade. Mateus capítulo 15, do verso 21. E aqui a gente vai finalizar. Mateus 15, verso 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Queridos, até Jones, no livro dele, ele vai comentar uma coisa que eu achei muito impressionante, que realmente me fez refletir muito nesses últimos dias. Ele diz: o autor da fé olha para essa mulher e diz assim, ó, grande é a tua fé. O que Jesus olhou na fé daquela mulher para dizer assim, ó, essa fé que você tem é grande? Sabe o que foi, queridos? Quando Jesus chega para a mulher, olha só o que ele faz. A mulher chega, veja, a mulher não era israelita. Olha que interessante isso. A mulher não estava ali dentro do povo de Israel. Era uma mulher lá, a Bíblia fala, mulher cananeia. Ela estava lá longe. E ela vem, ou seja, eu não sei quanto tempo durou a viagem dela, se ela veio andando, se ela veio de charrete, não sei. Mas ela veio de onde ela morava para encontrar Jesus ali. E aí, Jesus, ela começa a falar: Senhor, filho de Davi, minha filha está endemoniada, me ajude, me ajude, me ajude. Jesus nem responde. Jesus passa direto. Dá a entender o quê? Rapaz, ela poderia já nisso aí dizer assim: rapaz, eu estou aqui clamando e ele não me responde. Sair de lá de minha casa para vir aqui, porque falaram que ele é uma pessoa boa e tudo, que vai me curar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus não responde. Aí os discípulos, entendendo que Jesus estava ouvindo e que não estava querendo responder, o que eles dizem para Jesus? Senhor, despede essa mulher, que mulher chata. Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Peraí, que chatice. Aí Jesus vira para a mulher e fala o que para a mulher? Olha a fala de Jesus, queridos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para ela? Ó, o meu foco agora é esse aqui. Você não está no meu script, você não está no meu, né, na minha agenda.
Só que ainda assim, ela poderia dizer, para isso, rapaz, eu saí de minha casa para vir aqui para você me dizer que você não vai me atender? Olha, saiba muito bem que eu sou dona de casa, meu filho, viu? Ela poderia dizer isso. Ó, saiba muito bem que eu não preciso disso não. Eu vou lá e vou procurar e vou conseguir para minha filha, porque eu sou uma mulher batalhadora. Ela poderia falar isso. Mas ela continua. Ela não vai embora. Mesmo parecendo que Jesus não estava nem aí para ela, ela continua insistindo. E ela diz, olha, Senhor. Aí Jesus olha assim para ela, ó. E Jesus ainda aperta ainda mais. Isso é impressionante. Jesus chega para ela e fala assim, ó. Não é bom dar pão, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ah, a natureza humana agora. Ela poderia dizer assim, ó. Você está me chamando de quê? Cachorrinho? Você sabe quem eu sou? Vai estar me chamando de cachorrinho? Eu não sou cachorrinho. Você deve estar me confundindo com alguém. Mas eu não vim aqui, eu não saí da minha casa, andei isso, todos esses quilômetros para vir aqui, para ouvir me chamar de cachorrinho na frente de todo mundo. Ela poderia ou não poderia dizer isso? Poderia. Só que qual foi a atitude dessa mulher? Sim, Senhor. Sim. Sim. O Senhor disse que eu sou cachorrinho? Sim, Senhor. Mas mesmo sendo um cachorrinho, por mais que eu seja um, mas até as migalhas, se o Senhor tiver, eu quero. Porque os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas. Eu quero. Até migalha eu quero. Como é que Jesus responde? Grande é a tua fé. Agora, queridos, isso nos diz muito, sabe por quê? Porque quando você olha para o capítulo 14 de Apocalipse, a Bíblia nos mostra os fiéis dos últimos dias. E ela dá dois detalhes dessas pessoas, que diz assim, ó, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E quando você olha para o relato dessa mulher, a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e falou assim, ó, grande é a tua fé. Olha só, assim como essa mulher passou por isso, Jesus chegou para ela e falou assim, ó, você é cachorrinho. E ela se submeteu. Da mesma forma, Jesus olha para a igreja dos últimos dias. E essa igreja que acha que é melhor do que é, sou rica e abastada, Jesus olha e fala assim, ó, você é miserável, pobre, cego e nu e nem sabe disso. Diante disso, eu e você podemos ter duas reações a isso. Olhar e dizer, Senhor, eu sou tudo isso e nem sei. Ó Senhor, tenha misericórdia. E a partir disso, quando eu realmente entendo que eu sou isso, que ele está dizendo que eu sou isso, o que vai ter que gerar em meu coração? Humilhação e arrependimento. E eu nunca vou querer um lugar maior do que aquele que o Senhor está dizendo para mim, que é esse aí. E eu vou buscar a ele agora, porque se eu sou miserável, pobre, cego e nu, ele está dizendo, não, você é cego, você não consegue enxergar. Eu posso dizer, não, eu não sou cego, não, eu tenho visão espiritual. Eu sou consagrado. Eu não sou tão miserável assim, não. Eu posso até, assim, no passado, quando eu aceitei Jesus, eu era até miserável. Mas hoje não, hoje eu sou um servo de Cristo. Não, eu não. Fulano é miserável ali, eu tenho que pregar para ele, tenho que dar estudo bíblico e tal. Miserável, muito miserável. Olha o que ele faz com a família lá, como ele trata a mulher. Mas eu não. Essa palavra não é para mim, não. Ou eu posso dizer, Senhor, sim, eu sou isso. E eu necessito, Senhor, desse colírio. Porque a mulher quis migalhas. Mas Jesus, para mim, para você, ele falou assim, ó, eu vou lhe dar vestes brancas, vou lhe dar colírio, vou lhe dar tudo que você precisa. Basta você querer. Ele nem prometeu migalha para mim, para você. Ele prometeu vestes brancas. E você sabe o que é vestes brancas, queridos? Eu quero finalizar falando isso. O discípulo desse ano diz assim, ó, estar trajado com as vestes de Cristo significa que o coração de Cristo se unirá ao seu coração, sentimento se unirá ao seu sentimento, e a vida de Jesus vai se unir à sua de tal forma que quando você fizer a vontade de Deus, você vai estar seguindo os impulsos do seu próprio coração. Em outras palavras, o que é que Jesus promete para mim e para você nesses últimos dias? Reconheça a sua condição. Não seja invejoso. Não ache que você é melhor do que você realmente é. Ouça o que eu estou lhe dizendo, quem você é, porque eu sou aquele que vê o que você não vê. Tem muita coisa que você não sabe sobre você mesmo. E eu que já vejo daqui o que você é. Já lhe disse o seu resumo. Miserável, pobre, cego e nu. E para que você vença essa condição, esse estado morno laodiceiano, só tem uma coisa que você precisa. De mim mesmo. E Cristo promete ele mesmo para mim e para você. Ele promete
está trajar você e eu com as vestes dele. Ou seja, comunhão. Queridos, só iremos vencer no tempo de angústia e só iremos vencer hoje em comunhão com Cristo. Você pode ter comunhão com teologia, você pode ter comunhão com testemunhos, você pode ter comunhão com pregações na internet, você pode ter comunhão com várias coisas. Mas se você não tiver comunhão com o autor da fé, jamais ele poderá dizer para você quão grande é a sua fé. E para esses últimos dias é extremamente necessário a fé de Jesus. Porque é através da fé que iremos vencer. Porque 1 João 5,4 diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então que Deus nos dê essa fé. E que assim como essa mulher, Ciro Fenícia e outros, possam ter a fé que salva. A fé que transforma. E não apenas uma fé nominal. Porque o grande conflito, queridos, ele vai finalizar exatamente quando a igreja de Deus refletir completamente a imagem de Jesus. Então ficará provado para todo o universo que Satanás estava errado desde o princípio. Porque exatamente na última geração ali da Bíblia que mostra Apocalipse 14, fracos, pessoas como você e eu, fracos, uma geração fraca, pobre e miserável. Não tinha nada para vencer. Mas vai ficar provado o que no final das contas? Satanás que tinha tudo para vencer, perdeu. Adão que tinha tudo para vencer, perdeu. Mas o povo de Deus no final tinha tudo para perder e sairão mais do que vencedores em nome de Jesus. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de finalizar com uma oração aqui, tá bom? E vamos encerrar aqui a gravação. Peço que você ore junto comigo. Vamos orar nesse momento. Oremos. Querido Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos a vida desses homens do passado, como Jó, que nos inspiram, Pai, que nos mostram verdadeiramente, Senhor, que existe o bem e o mal, e que hoje existem argumentações do lado do bem e do lado do mal. Ó Senhor, o Senhor tem proposto para nós dois caminhos, a vida e a morte. E o Senhor diz para nós, eis que ponho diante de vocês esses caminhos. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ó Deus, que possamos escolher a vida nesse dia de hoje. Senhor, tira de nós toda inveja, todo esse sentimento, Senhor, que a gente tem de querer exaltar a nós mesmos, de querer aparecer, de querer ser exaltado, Senhor. Isso existe na nossa natureza humana, porque a Bíblia fala isso, Pai. Tira todo o orgulho, tudo que derrubou Satanás do céu, que não se reproduza em nosso coração, mas dá-nos o coração de Cristo. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Ó querido Deus, é isso que pedimos. E desde ali agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.